amada em Cristo Jesus, nós estamos aqui para mais uma aula da jornada Inspiradas no Senhor. Hoje nós estamos na nossa quinta aula. Nós já podemos desfrutar, da metade da nossa jornada, de 4 aulas de muito poder, de muita graça, de muita glória do Senhor Jesus. Deus nos transmitiu sabedoria divina e nos mostrou que nós não estamos sozinhos, que Ele se faz presente conosco para que a gente possa vencer os desafios da nossa vida. Deus, Ele vem nos moldando um novo vaso, vem nos transformando através da Sua palavra, da Sua graça e do Seu favor. E hoje a nossa aula chama-se Como Ter Sucesso no Meu Casamento. Se você ouviu, se você teve o prazer de desfrutar da introdução do curso, você pode notar que são 2 aulas sobre casamento. E por que 2 aulas sobre casamento? Porque esse é um dos grandes desafios do ser humano aqui na Terra. 2 pessoas que se unem dentro de um propósito, 2 pessoas com gostos diferentes, criadas de formas diferentes, unidas por um propósito. Então, nós vamos falar hoje, como ter sucesso nesse casamento. E o sucesso, muitas vezes, ele depende do quê? De um milagre. Agora, para começar a falar sobre casamento, eu quero que você reflita sobre o casamento como um sonho. O sonho da mulher vestida de noiva, bonita, toda maquiada, entrando na igreja, E aí nós temos, dentro desse sonho, filhos, sonha com filhos, com uma casa própria, um carro, A profissão também se inclui dentro desse contexto. E por muitas vezes a mulher sonhou e ela não teve a oportunidade de casar de noiva, Ela não teve essa oportunidade de uma festa, mas ela sonhou em se casar, em se unir, com uma pessoa e através dessa união constituir, uma família. Mas por muitas vezes vem as frustrações. Na sociedade nós podemos perceber que uma grande porcentagem dos casamentos eles se encerram aos 5 anos de vida. Os 5 anos, geralmente eles se separam. Por quê? Qual é o motivo? Será que a alegria acabou? Será que o amor acabou? E o amor acaba? Nós vimos na aula anterior que o amor é eterno. Então, se o amor é eterno, o amor não se acaba. E se essa união é por amor, é unidos por Deus, Mesmo que enfrente batalhas, mesmo que enfrente ventos, com certeza, se nós estivermos firmados na rocha, nós teremos vitória. Mas se hoje, o que você precisa, para o seu casamento? Vamos pensar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o que nós precisamos para o nosso casamento? Será que você precisa de um milagre para o seu casamento? Será que essa união, vocês estão separados há 2, 5, 1 ano, 2 anos? Será que tem jeito? Nós temos várias respostas para essas questões nessa aula de hoje. Para começar um pouquinho, nós vamos falar sobre os tipos, identificar os tipos de casamento. O casamento civil é uma união entre 2 pessoas que estabelecem união com plena de vida, com base na igualdade dos direitos e deveres civis e tem como objetivo a constituição de família. Então, se você casou, civil, você tem essa união civil, você tem deveres civis e o objetivo é constituir família. Casamento religioso é celebrado de acordo com o rito de cada crença, depende da autoridade religiosa e tem como objetivo constituir família. Então, o casamento religioso geralmente é na igreja, Depende da religião, como é feito, mas o objetivo é constituir família. E nós temos o terceiro, que é a união estável, que é a relação entre 2 pessoas que caracteriza como uma convivência pública,
contínua e duradoura e que tem como objetivo constituir família. Então, a união estável não teve uma festa de casamento, não teve um documento assinado em cartório, né, nas leis civis, mas eles vivem junto, um relacionamento duradouro e o objetivo é constituir família. Então, nós podemos, né, perceber que dentro da sociedade nós encontramos mais de uma identificação para o casamento. Mas eu quero convidar você a entender que quando nós casamos, nós temos essa certeza e colocamos diante de Deus esse relacionamento, nós não estamos sozinhos para enfrentar as batalhas e os desafios que nós vamos ter nessa convivência, nessa relação entre pessoas. Nós vamos estar na presença de Deus e diante de Deus é a certeza que essa jornada não é, né, caminhada de modo só, caminhada sozinha, né? Nós podemos contar com Deus Todo-Poderoso para suprir todas as nossas necessidades, que pela graça e o favor do Senhor Jesus, né, que seja abundante na sua vida, no seu casamento, transformando, direcionando, libertando, guardando e que seja tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem está com o livrinho, nosso livrinho, é o livro do curso, que você pode também estar acompanhando aí de forma em e-book, você vai poder notar que você tem uma área aqui para transmitir os pontos positivos e os pontos negativos do seu casamento, se você for casada. Se você não for casada, eu creio que você permaneça nessa aula, porque você é filha e viveu ali um relacionamento familiar dos seus pais, né? Porque você pode ainda desfrutar de um casamento que Deus pode preparar uma pessoa para você e você já vai ter adquirido sabedoria para lidar também nessa área da sua vida, amém? Glórias a Deus. Então, nesse momento eu convido para você transcrever os pontos positivos e os pontos negativos deste relacionamento. Se você vive esse relacionamento, se você já viveu esse relacionamento, quais eram os pontos positivos? Ele era uma pessoa boa, né? Trabalhava, né? Mas ele era arrogante, ele era ignorante. Escreve. Ele era uma pessoa boa, mas ele me traiu, não perdoei, não aceitei. Escreve. Lembra-se que essas escrituras são para Deus, que é você e Deus. Põe diante do Senhor, né? Também no mesmo momento você encontra uma opção para escrever as suas orações. Eu não casei ainda, eu estou à espera, eu quero o meu marido, eu quero um homem alto, moreno, né, trabalhador, um homem varão de guerra, um varão de oração que ora junto comigo. Ora ao Senhor, põe diante de Deus, com certeza Ele vai te dar vitória. Amém? Glórias a Deus. Eu sugiro que nesse momento você escreva, né, os pontos positivos, seus pontos negativos, as suas orações, ouvindo o louvor, o convidado. Convide o Senhor para fazer parte contigo desta instituição aqui na terra. E com certeza, creia, que se acabou a alegria, Jesus vai restaurar. Se vocês vivem um momento de tristeza, Deus vai restaurar a alegria. Creia que vocês não estão sozinhos, né? Que Deus é contigo, que Deus é conosco e nos dará vitória. Amém? Bom, o perfil da nossa aula de hoje, ele é um pouquinho diferente do perfil das aulas anteriores, tá bom? Nós vamos retratar uma parte específica da Bíblia, né, que está em João no capítulo 2, né, a partir do versículo 1. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre João capítulo 2, no versículo 11, né? Jesus fez o seu primeiro milagre em Canaã, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os discípulos creram nele. Aleluia! Então, como nós já entendemos nas aulas anteriores,
O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Por quê? Porque a família, porque o casamento, né, ele é primordial para Deus. Né? Coloque diante do Senhor se você está enfrentando alguma dificuldade nessa área e com certeza Deus dará vitória. Nós falamos também no capítulo 3 sobre a família como uma instituição divina, né? Nós temos aqui na Terra, né, a família, um casamento civil, um casamento religioso, mas a família é um projeto de Deus, né? E Deus é contigo, está contigo batalhando as batalhas da sua vida, da sua família, amém? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz, né? E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a domine. Foi nesse ponto que nós entendemos que Deus instituiu a família, amém? A família é primordial para Deus, creia, né? Grandes coisas o Senhor fará. Às vezes você está aí com o sonho de trocar o carro e Deus vai te dar um carro zero, vai te surpreender. Às vezes você está com o sonho de reformar sua casa, mas eu falo que por muitas vezes, às vezes o sonho nosso é de que Deus dê uma cura para os nossos filhos. E eu profetizo a cura e libero cura. Não importa a enfermidade, não importa, né, o que os médicos dizem, importa que o poder de Deus chegue aí na sua casa nessa noite e cure essa criança, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Em Mateus, capítulo 24, 37 e 38, né? Nós já abordamos, estamos fazendo um feedback, diz, né? A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Noé entrou na barca, sua família foi salva, né? Por quê? Porque Noé decidiu cumprir ao propósito para o que Deus chamou. Naquele tempo as pessoas casavam e não se importavam, mas Noé decidiu e a família foi salva. Então decida, eu vou permanecer e vou crer que Deus tem poder para transformar, que Deus tem poder para mudar, que Deus tem poder e está operando ao meu favor. Amém? Glórias a Deus. Jesus está voltando, nós somos a noiva à espera do noivo. Jesus é o casamento perfeito. Às vezes nós buscamos perfeição no nosso casamento. Um casamento perfeito, não. Quem é perfeito é Cristo. Ele que nos aperfeiçoa, Ele que nos direciona, Ele que nos auxilia e que nos dá vitória para cada batalha, para cada desafio, para cada dia. Amém? Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Nós vivemos um tempo profético e falamos dessa questão dos casamentos. Falamos também em aulas anteriores. Famílias destruídas, traição, adultério, filhos rejeitados, esposas abandonadas, agressão física, abuso psicológico, espiritual, emocional, né? Falta de amor. Por que tudo isso acontece? Porque nós vivemos num mundo caído, porque o pecado ele entrou no mundo, né? Através de um homem. Mas e aí? Qual é a solução para tudo isso? Nós já dizemos que a solução é Jesus Cristo, mas agora nós vamos contextualizar, demonstrar na palavra como Jesus tem poder para transformar essa área da sua vida. Então, entenda que a partir de agora nós vamos contextualizar apenas uma parte da Bíblia, né? E ela está em João do 1 ao 10 e diz... Eu vou começar, então, versículo por versículo. Versículo 1 diz... 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Então, veja só, Jesus ele realizou o seu primeiro milagre em um casamento. Agora nós vamos entender como que foi esse processo. No primeiro versículo diz aqui que Jesus ele foi convidado. Então, Jesus foi convidado para o casamento.
E você já convidou Jesus para essa área da sua vida? Para o seu casamento? Se você não fez ainda, convide. Ore, Deus, entra comigo, manifesta o seu poder sobre o meu casamento, alinha os nossos pensamentos, restaura, renova, constrói o novo e creia que Ele vai fazer. Então, olha só, o casamento na época era uma cerimônia religiosa, né? E ele envolve o quê? O nascer de uma família. Naquele momento estava nascendo uma família e Jesus foi convidado. Nasce sonhos, tem sonhos envolvidos nesse nascer de uma nova família, tem a alegria, tem a felicidade, tudo perfeito, uma festa perfeita, né? O amor, o carinho, né? E Jesus foi convidado. Nós fazemos planos. No versículo 3 diz: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. O vinho naquelas festas, ele retratava a alegria. Então, na época, né, a presença do vinho retratava a alegria. O vinho também, ele representa o sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós ceiamos, né? Nós ceiamos o pão e o vinho representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, representa a nova aliança, a aliança eterna que Deus fez conosco. Que Ele deu seu Filho por nós, né? Que Ele levou sobre si todas as enfermidades, né? Levou sobre si toda a maldição, para que a gente tenha vida e vida em abundância. E aquele vinho acabou. Eu posso falar aqui um pouquinho, sabe aquela felicidade do começo do casamento, que estava tudo bom, né? Que vocês namoravam todos os dias e estava tudo certo e vocês viajavam e aquela felicidade acabou. E aí vem as brigas, mágoas, ressentimentos, né? Aquela correria do dia a dia, trabalho, escola, faculdade, serviço, filhos. E a alegria acabou. Talvez acabou a saúde, né? Saúde física, saúde emocional, uma enfermidade, vocês não estão felizes, um sofre, o outro sofre também. Talvez acabou a alegria, né? Porque essa alegria ela estava pautada no cônjuge fazer você feliz. Porque quando você espera que a sua felicidade, né, está no que as outras pessoas fazem, você se frustra. E aí acabou a felicidade. Né? Como o vinho acabou naquela festa. Acabou o suprimento, a comida no seu lar. Acabou o suprimento natural, o suprimento espiritual. Vocês não se alimentam mais, vocês não buscam mais de Deus. Mas qual será o motivo pelo que o vinho acabou? Por que será que o vinho acabou? Eles não se prepararam? Não pensaram na quantidade de vinho? Eles deixaram, não vamos hoje não vamos para a igreja hoje não, no domingo que vem nós vamos. O que será, né? Será que o noivo não havia se preparado com a quantidade necessária para a festa? Será que as pessoas desperdiçaram então e beberam muito? Quais serão os motivos, né? O que aconteceu? Por muitas vezes foge do nosso controle, né? Do controle o que está. Minha família é de Deus, nós aceitamos Jesus, nós somos cristãos, né? Nós somos, né, firmes em Deus, mas por que nós estamos vivendo isso? Foge do nosso controle. Mas creia que Deus, Ele continua ali, porque Jesus, quando o vinho acabou na festa, Jesus continuava lá. Jesus não foi embora, Ele continuou ali, né, na festa. Glórias a Deus, né? Então, olha só. Por muitas vezes, nesse versículo, nós também devemos falar um pouquinho sobre a opinião. A mãe lhe disse a Jesus, o vinho acabou, né? A opinião da mãe que disse para Jesus. Por muitas vezes, quando o seu casamento não está bacana, não está legal, os amigos, a mãe, os parentes, alguém fala assim, melhor separar mesmo. Quanto tempo você vai ficar aguentando isso? Ele e ela não vai, né? Ele ou ela não vai mais te respeitar. Traiu uma vez, não vai mais te respeitar.
é uma perda de tempo, você está perdendo tempo tentando restaurar esse casamento. Neemias, quando estava batalhando pela restauração dos muros de Jerusalém, ele escutou essas mensagens, mas ele não desistiu, ele persistiu até o fim e ele cumpriu o propósito ao Deus que tinha chamado. Entende? Glórias a Deus. Você precisa, então, se vestir melhor. As pessoas dizem, né? Larga esse vício. Você é uma pessoa tão boa, não precisava passar por tudo isso. A opinião, como a opinião da mãe de Jesus e a opinião das pessoas quando você está num deserto, né, precisando de um milagre. Mas creia, Jesus continuava ali. Jesus continuava ali. E no versículo 4 diz, Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga nada do que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então Jesus diz, e esse versículo ele fala assim, de um tempo de plantar. E quando a gente está plantando, eu planto milho hoje, eu já quero colher. Né? E você está aqui plantando. Se você está nessa jornada, você está plantando algo novo na sua vida. E creia que no tempo de Deus, no tempo certo, você vai colher. Você está plantando com lágrimas. Eu vejo você chorando. Às vezes você reflete as mensagens e fala, meu Deus, eu estou vivendo isso mesmo. Eu estou passando por isso mesmo. E você chora e você fala assim, nossa, como eu queria ter sabedoria, como eu queria ter feito diferente. Mas a glória da segunda casa é melhor que a da primeira. Você vai poder desfrutar de dupla honra na sua vida. Amém? Glórias a Deus, a colheita é certa, posicione-se em fé, filtra todas as vozes, muitas vozes ao seu redor, todas as pessoas falam, né? Influencia na sua decisão, filtra, né? Ouça a voz do Senhor, Ele habita no seu coração, Ele está para te direcionar e Ele tem, né, a resposta que você precisa. Nós precisamos crer que o nosso Senhor, né, vai suprirá todas as coisas, todas as nossas necessidades no tempo de Deus, né? E talvez, né, você não esteja entendendo por que eu vivi isso, né? Mas o Senhor, né, já está operando. Eu vou falar uma questão de tempo, né? A jornada Inspiradas no Senhor, ela tem 4 anos. 4 anos que nós vivemos grandes desafios para ela ser, então, gravada e transmitida essa mensagem para você e levada onde Deus escolheu, para qual Deus escolheu. Mas esse tempo também foi um tempo de grande aprendizagem. Então, olha só, se você está num deserto, né? Deus, eu quero que o Senhor restaure meu casamento. Não, Deus, eu quero estar mais próximo do Senhor e aprender mais contigo. Eu quero manifestar mais a sua graça e com certeza o Senhor vai restaurar meu casamento. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, me consola. Senhor, me abraça. Senhor, me trata como se eu fosse uma filha, né? Nos Teus braços, sendo nutrida pelo Teu amor. E com certeza, creia, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Glórias a Deus. O versículo 5, né, diz, então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Então a mãe disse, façam o que ele mandar. Então, aqui nós temos 2 revelações importantes. A primeira é que podemos buscar direto da fonte. Eu não preciso pedir para uma pessoa orar por mim, para uma pessoa falar com Jesus por mim. Eu não preciso. Nós podemos buscar direto da fonte, falar com Jesus. Por quê? Porque Ele é o sacrifício perfeito que reaproximou a humanidade de Deus. E você tem livre acesso ao Pai através de Jesus. Então fala direto com a fonte. A segunda direção espiritual que nós temos é a direção de Deus. Então, fale com os empregados, façam o que ele mandar, busque a direção de Deus. Deus, fala comigo, faça, né? Fale o que eu preciso fazer, fale, me conduza nas minhas ações, né? Transforme o meu agir, seja obediente. Se Deus falou que você não é para continuar com essa amizade,
com essa pessoa na sua casa, com essa amiga na sua casa que vem falar sobre coisas, né? Trazer conversas, corte a amizade. Porque Deus sabe que lá na frente não vai dar certo. Se Deus falou assim, oh, esse trabalho não é o que eu tenho para a sua vida, elimine esse trabalho. Se Deus falou assim, ó, não quero essas reuniões entre amigos, churrasquinhos, né? Acabam então sempre dando algo de errado. O marido quer sair com a esposa do outro, né? Essas coisas não são a vontade de Deus para a nossa vida. Não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então busca a direção do Senhor, né? O Senhor, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então você não está sozinha. Então busca a direção, né? Não precisa ficar buscando a opinião dos outros. Esse vestido tá bonito? Amiga, esse vestido tá bonito? Não precisa buscar a direção de Deus. Deus, me vista da sua glória. Manifeste seu poder sobre mim e que sua beleza esteja sobre mim. E talvez a beleza não seja exterior, ela seja interior, de um coração calmo, delicado, que agrada o Senhor. Que onde você chegar e pisar os seus pés, você vai falar, essa pessoa tem algo diferente. O que ela tem diferente? É a presença de Deus. Glórias a Deus. Bom, versículo 6 diz então, ali perto estavam 6 potes de pedra, em que cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam essa água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Aleluia, glórias a Deus. Tremendo esse versículo. Nós temos algumas revelações e não uma apenas nesse versículo. A primeira revelação é potes de pedra. Lembra quando nós lemos o versículo da Bíblia que falava de um coração de pedra? Esses potes de pedra arremetem ao nosso coração. E eles cabiam entre 80 e 120 litros de água. Então, entenda, eu estou num processo, você está em outro processo, a irmã está em outro processo. O meu coração está a 100, o seu coração está a 120, o coração da irmã está a 80. Ele está cavando, lapidando o nosso coração. Para encher, né? Para que se encha de quê? Se encha do Senhor, se encha do amor de Deus. Aleluia, Ramacheira Banás, cheias, inspiradas, fortalecidas por Deus. É esse o propósito, é esse o objetivo da nossa jornada. Amém? Bom, outra revelação, né, é que esses potes cabiam litros de água que eram usados para purificação. Então entenda, a água da purificação, a água, ela lembra o batismo, o novo. Eu deixo a velha criatura, nasço de novo. Então quando nós nos batizamos, nós marcamos um momento profético. Olha, eu estou deixando a velha vida, eu estou nascendo de novo, não vivo mais o natural, agora eu vivo do Espírito. Eu não ajo mais com as ações naturais da minha vida, mas assim o Espírito de Deus que se manifesta sobre mim. E eu estou lavada, estou purificada de tudo que vivi para viver o novo em Cristo Jesus. Glórias a Deus, Senhor, né? Então nós somos purificadas através da água do batismo. Aleluia, né? Glórias a Deus. E que o Senhor venha nos purificar dos pensamentos errados, né? Da poeira desse mundo. Quando Jesus e seus discípulos estavam unidos, Jesus falou assim, eu vou lavar os seus pés, né? Pedro falou, não, o meu não. E Jesus falou assim, se você não lavar os pés, não terá parte comigo, ou seja, né? Jesus, ele nos purifica do mundo. Às vezes você está lá dentro de casa, espiritual, ouvindo um louvor, leu a Bíblia, está cheio do Senhor, e você sai para o comércio. Lá você escuta várias músicas de traição, né? Músicas que remetem egoísmo, remetem coisas ruins, e aí você fica com aquilo no coração. Você escutou aquela música, chega em casa, você não quer cantá-la, mas ela está lá na sua mente, né? Aquelas músicas,
E você, nossa, não, eu não queria cantar ela, mas está na sua mente. Então, que o Senhor venha nos purificar e que essa purificação faz parte de um processo milagroso de transformação que Jesus faz na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. No versículo 7 diz, Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes e eles os encherão até a boca. Amém? Então, buscou a direção de Deus. Nós tínhamos um problema, o vinho acabou. E a mãe falou, né? Façam o que ele mandar. E Jesus falou dos potes e falou, encham esses potes. Busca a direção de Deus. Fala, Deus, o que eu preciso? O que o Senhor precisa fazer em mim? Porque eu aceito para que a minha vida seja transformada. Eu preciso abrir mão do que, Senhor? É da mágoa? É do ressentimento? Eu preciso que o Senhor se manifeste, né? Manifeste a bondade, manifeste a graça, manifeste a delicadeza, manifeste sobre mim, Deus. Busca a direção do Senhor, né? Fazer o que é possível ser feito nesse caso. O que era possível as pessoas que estavam ali próximas de Jesus fazer? O que era possível era encher aqueles potes de água. Não tinha nenhum lugar, né, que eles pudessem, então, comprar vinho ali próximo. Mas o que Jesus falou? Encham então os potes, né, de água, né? Encham os potes de água até a boca. Então, olha só, como que nós podemos encher o nosso casamento até a boca? Perdoando, amando, né? Respeitando, acolhendo sempre, direcionado por Deus. Fazendo uma jantinha com amor, cuidando dos filhos com carinho. Chegou num dia de folga, vamos tirar um momento para aquela família, para aquele casamento, tendo momentos de prazer entre o casal. Então, vai enchendo o pote, né? Não confie no seu próprio merecimento, né? Pois a graça é um presente merecido. A graça de Deus, o que vai amalgamar, né? Esse milagre que você precisa, é um presente de Deus. Não é pelo que você merece, mas sim pelo que Cristo fez por nós. Glórias a Deus, né? Faça mediante a fé, né? Fazemos tudo que é possível, mas vivemos mediante a fé, crendo que o Senhor tem algo poderoso. E aqui, quando fala assim, encher até a boca, fala de um encher de transbordar, que nós venhamos nos encher de transbordar, que enquanto você se enche, se transborda de Deus, né? Eu tô aqui, tô no templo, eu tô entregue, Senhor. Estou entregue. Lá fora Deus está operando, lá fora Deus está libertando, lá fora Deus está construindo novo. Ai, com certeza você vai testemunhar. Amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus. A resposta está dentro de você. Enche-se do Senhor Jesus até transbordar e logo o que é impossível para o homem, Deus vai operar. É possível para Deus. E o seu milagre está às portas. O seu milagre está às portas. Amém? Aleluia, Jesus. No capítulo 8 diz, né? Em seguida Jesus mandou, e agora tirem um pouco da água desses potes e levem aos dirigentes da festa. E eles levaram. Eu fico imaginando o contexto daquela festa. A apreensão. As pessoas, né, os noivos nervosos, né, por que está acontecendo isso? O vinho acabou, às vezes, por que meu filho está doente, né? Por que meu filho precisou passar por essa cirurgia? Por que eu estou vivendo isso, né? Por que a alegria nossa acabou? Né? E enquanto isso, eles estavam lá ansiosos e preocupados, Deus estava operando. Jesus estava operando, enche os potes. Olá, eu estou trabalhando no seu coração, estou te lapidando, não chegou o tempo ainda, mas eu vou manifestar o seu poder. Enche da água, se purifica, enche de mim, busque de mim, continue buscando, porque o seu milagre está às portas. E aí vem então, em seguida Jesus fala, pegue, agora tira um pouco dessa água e leve para o dirigente da festa, né? E o dirigente...
E eles levaram. Então, assim, se Deus te dá uma direção, faça. Deus me deu a direção. Um ato de fé está aqui trazendo essa jornada para todas vocês. Né? Não é por mim, mas sim pelo que Cristo, né? Foi algo que Deus plantou no meu coração. Né? Tudo isso eu vivi nesses anos, tudo isso foi vivenciado por mim e hoje eu posso transmitir com autoridade para você. Com a autoridade de Cristo, que não é pelo que eu faço, mas sim pelo que Cristo fez. Creia, né? O milagre está às portas. Então olha lá, ó, fala palavras de vida, profetize, né? Jesus disse palavras espirituais, palavras de fé. Em nenhum momento Jesus olhou assim, ó, e falou assim, água, transforma em vinho. Não, Jesus falou assim, leva para os dirigentes. Dentro do coração dele, ele tinha uma certeza do milagre. Então tenha certeza do seu milagre em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus, né? Nenhum momento duvide. Em nenhum momento duvide. Ah, mas os médicos dizem isso. Não duvide. Ah, mas o meu marido não volta mais não, né? A outra pessoa é mais bonita. Não, não duvide. Creia. Não é a beleza exterior. Não é a casca, é o conteúdo. É o que Deus tem para com você. Deus não destrói uma família para construir outra. Né? Então põe diante do Senhor. Qual o milagre que você precisa nesse casamento? Creia, creia. Seu milagre está às portas. Glórias a Deus. Eu já vejo, né, como eu passei por essa experiência. Hoje eu vejo meu esposo louvando o Senhor, adorando, levantando as mãos para o céu, glorificando, falando que Deus é o que Ele tem de mais precioso. Eu profetizo e libero esse poder sobre a sua vida, né? Hoje eu posso contemplar, né, o novo de Deus na minha casa, a cura das minhas filhas, e eu profetizo na sua vida. E Jesus está voltando. Então nós estamos buscando do óleo, nós estamos buscando se encher agora, né, do combustível. Continua se enchendo. Nós também podemos falar desse versículo de servir, né? Os dirigentes serviram. Né? Esteja pronta para servir com os sapatos da prontidão, né? Você às vezes espera ser servido, mas Deus te chama hoje para servir. Sirva as mulheres que estão próximas de você, do que você aprendeu nessa jornada. Eu transmito, olha, Jesus, Ele fez um milagre no meu casamento. Sabe, eu estava quase para me separar. Nós vivíamos brigando, mas depois dessa jornada, nossa, Deus mudou a minha casa. E hoje eu tenho a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que é uma batalha para a vida, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. No versículo 9 diz então: então os dirigentes da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, e por isso ele chamou o noivo. Glórias a Deus. Então, olha só, entenda, né? O milagre foi concebido. Por muitas vezes uma mulher grávida espera engravidar, né? Várias vezes, vários anos. Se você espera, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Você pode ter esperado 10 anos por esse milagre. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você vai ser mãe, que você vai gerar. E esse milagre, ele fica ali na sua barriga por 9 meses, né? De um ovinho, de um zigoto, vai gerando, criando, formando as mãozinhas, as perninhas, né? E aí você fica 9 meses ansiosa esperando. E aí você pega aquela criança nos braços, aquele rostinho lindo, glórias a Deus, Senhor. Que lindo! Seu milagre está nas suas mãos. Seu milagre está às portas? Não, seu milagre está concebido, né? Então aqui a água virou vinho. Naturalmente, como que nós fazemos a água virar vinho? Né? O poder de Deus transformou a água em vinho. E se o vinho
arremete felicidade, a sua felicidade está restaurada, a sua felicidade está renovada, a sua felicidade voltou para aquele relacionamento. Às vezes você olhava só os pontos negativos, né? Nossa, mas assim, não. Você consegue olhar com os olhos da fé, com um olhar novo, revigorado. É como os batimentos do coração. Ele faz pi, 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 pi. Tem altos e baixos. Às vezes lá no alto você está feliz, né? Tá tudo correndo bem. E ele desce aqui para baixo. E aí? E aí você está num deserto, está numa dificuldade e Deus vai dar um milagre, ele sobe de novo, você está feliz de novo, a vida tem altos e baixos, né? E assim dentro desses altos e baixos, Deus vai trabalhando, Deus vai operando e milagres vão acontecendo e o que é impossível para o Deus é possível para o homem e que seja feliz. Seja feliz, eu profetizo, seja feliz. Sorria. Sorria, não viva apreensiva, o que vai acontecer amanhã. Deus está no controle do que vai acontecer amanhã. Eu vou fazer a minha parte, mas eu creio que um Deus todo-poderoso está moldando e operando todas as coisas por mim. Amém? Glórias a Deus, Senhor, né? Bom, há transformação na sua vida, há transformação na sua casa, há transformação na sua família. Como a água foi transformada em vinho. A glória de Deus se manifestará no seu casamento. E o primeiro milagre, como Jesus manifestou, o primeiro milagre no casamento, né? Ele também pode ser manifestado no seu casamento. Que venha um milagre de prosperidade, que a prosperidade seja abundante na sua vida. Né? Que você viva tempos onde você não precisa ter, né, receber, mas você tenha abundantemente para doar para um pobre, para doar uma pessoa necessitada. Você não precisa ficar apreensiva, né? Se eu der essa contribuição para aquela pessoa que está enferma, vai faltar para os meus filhos, vai faltar para a minha casa, não vai. Deus vai remeter 100 vezes mais, 200 vezes mais na sua casa. O milagre da prosperidade, o milagre do plantio. Quando você planta uma sementinha, você colhe inúmeras sementes. E é isso que Deus tem para nós. Amém? Glórias a Deus, né? Hoje eu recebo a glória de Deus que manifestará no meu casamento e no meu relacionamento com Deus. Então, olha só, nós recebemos esse milagre. Deus é conosco, né? Nós esperamos, nós geramos, mas nós recebemos. E esse vinho também fala da nova aliança, de uma aliança eterna. Então veja, se o milagre é construído ali, né, quando nós podemos a cada dia, né, provar, tomar, né, lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos um milagre. Se nós somos aqui salvos, né, a alegria da salvação, nós somos um milagre. Todos os salvos fazem parte de um milagre, o milagre da salvação. Jesus é conosco, amém? Aceitamos Jesus nesse processo de milagre, que é um processo que aconteceu naquele casamento, arremete também ao processo de nós, noiva, que casamos com o noivo Jesus Cristo, porque nós passamos por um processo que aceitamos Jesus. Então nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida e depois nós nos purificamos com a água do batismo, a água de uma vida nova e nos redimimos dos nossos pecados. Deus, eu não quero mais aquela velha vida, eu quero uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E depois nós então somos a noiva à espera do noivo, amém? Glórias a Deus, o maior milagre quando Ele voltar e todo o sofrimento dessa terra, né, cessará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor da nossa vida, amém? Glórias a Deus, somos um milagre, nós somos um milagre, somos cidadãos do céu aqui na terra para manifestar a sua glória e o seu casamento, creia, é um milagre. Se você acorda casado, é um milagre, porque o inimigo tem investido para destruir. Ele tem investido para destruir o casamento, porque o casamento faz parte da família e a família é a extensão da igreja aqui na terra.
Um filho criado distante do pai, ele sente a falta do pai. Um filho criado distante da mãe, ele sente a falta da mãe. E se você vive isso, creia, fala, Senhor, endireita meus caminhos, como Salmos diz, transforma, Senhor. Lá atrás eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje. Mas eu creio que o Senhor é um Deus todo-poderoso que pode transformar água em vinho, então o Senhor também pode transformar essa situação na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Então veja só, o dirigente, ele disse ao noivo, no capítulo 11, todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas agora, desculpa, mas você guardou até agora o melhor vinho. Glórias a Deus. Então veja só, eles eram felizes, um casamento feliz, eles casaram felizes com sonhos, e eles viveram coisas que aquela felicidade cessou. Mas entenda, depois que eles passaram por aquele processo, se purificaram, se encheram de Deus, se encheram os potes, se enchem do Senhor à espera do milagre. O milagre às portas, e o milagre aconteceu. E aí o dirigente, aquele que provou, sabe aquela pessoa que conheceu vocês lá antes de vocês estarem cheios da presença de Deus? Vai chegar perto de vocês e falar assim, nossa, há algo diferente nessa família, há algo diferente nesse casamento. O que é? É Deus. Mas o que vocês fizeram? Nos enchemos do Senhor. Mas o que vocês receberam? O que vocês fizeram para receber? É de graça. Jesus é de graça, é pela graça do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que tremendo, Senhor, essa palavra, E o dirigente diz que o melhor vinho é na presença do Senhor. A glória da segunda casa, A presença de Deus, É o melhor. É o melhor. Pessoas vão reconhecer. Você vai ser honrada nos lugares. Deus vai levar e vai te honrar. Porque na presença do Senhor, você, recebeu o seu milagre. A alegria já foi renovada, O universo contempla a alegria, A alegria de Jesus, Tem um profeta, ele testemunha que ele foi para o céu. E que lá, todas as plantas, todos os seres, eles reverenciavam para Jesus. Jesus é a nossa alegria. Você não casa para ser feliz, você casa para compartilhar a alegria que Jesus nos dá. Amém? Glórias a Deus. A glória da segunda casa é melhor que a da primeira. E o que foi vergonha, foi vergonhoso, foi sofrido, foi difícil. É dupla honra para a sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Lembra quando nós começamos a nossa aula, falamos dos pontos positivos e dos pontos negativos? Pensa, imagina uma balança. Olha lá no seu livro. O que tem mais de ponto positivo e o que tem mais de ponto negativo? Essa balança está equilibrada? Não. Tem mais pontos negativos, Ela está mais pesada na balança dos pontos negativos do que positivos. E eu falo para você, entenda que o que alinha essa balança, independente do modo de vida, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que vai equilibrar essa balança, entende? Jesus transforma vidas. O segredo é crer, confiar e esperar no Senhor Jesus. Crer, confiar, esperar. Se você crê, você entrega. Se você entrega, você confia. E se você confia, você espera. E esse processo gera o milagre que você tanto espera. Amém? Que você espera receber do Senhor. Amém? Jesus Cristo é maravilhoso. E Ele não atrasa. Ele vai fazer por completo na sua vida. Nesse momento aqui é um momento muito importante da nossa jornada. É um momento que eu vou parar e chamar a sua atenção. Mesmo que você está aí ouvindo essa jornada e às vezes lavando a louça, às vezes lavando uma roupa, escute.
né? A nossa jornada, ela não apoia relacionamentos abusivos, onde mulheres, né, sofrem abusos psicológicos, né, que elas precisam suportar traições por anos, que elas sejam agredidas fisicamente, né? O propósito da Inspiradas no Senhor é que famílias sejam salvas e transformadas através do Evangelho da Graça, pelo favor merecido de Jesus, né? Jesus fala, né, que Ele nos deixou livre para a escolha, né? Então, nós não somos a favor de agressões físicas, né? Nós estamos para apoiar, né? Para transmitir uma mensagem, para levar você a ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Existe algo didático nas suas orações, porque eu sei que essas orações vão ter respostas e essas respostas você vai entender que Deus é contigo quando você voltar lá. Olha, eu escrevi essa oração, olha só, meu testemunho, verdade, Deus fez, né? Deus operou. E aí você vai entender que Ele é contigo, você vai falar assim que Ele é um Deus vivo está, Ele ainda faz milagres, amém? Glórias a Deus. Toda ação, né, gera uma reação. Assim, mulheres transformadas, né, pelo nosso Senhor Jesus, consequentemente teremos filhos transformados, porque você vai sentir o desejo de levar o seu filho para uma reunião, para uma célula infantil, para ele ouvir a palavra, a mensagem, né? E se nós temos filhos, temos esposo, você aprendeu, olá, como, né, levar o meu esposo, né, a crer na mensagem de Deus, você já recebeu, né? Famílias transformadas, nós falamos sobre as batalhas que as famílias enfrentam e que a gente permaneça em oração, ore pela salvação dos seus sogro, sogra, primo, prima, irmãos. Então você ora e aí nós temos a transformação de famílias, né? E pelo poder glorioso de Deus através do Espírito Santo. Então essa é a nossa filosofia do curso, né? E creia que Deus é infinitamente maior para fazer muito mais do que nós citamos aqui. Amém? Glórias a Deus. Para a gente fechar o nosso capítulo 5, a nossa aula 5, né? Você agora pode testemunhar no seu livro, escrever o seu testemunho do que Deus... Você pode escrever como Deus falou com você nessa aula, você pode escrever o milagre que você recebeu. Talvez você abra a porta da sua casa e bateu e é seu esposo voltando. Oh, era macheira, manás. E ele está voltando por quê? Porque foi o poder de Deus. Você não pediu, mas Deus fez, Deus operou. E isso é só o começo de uma grande obra que Deus tem na sua vida, porque Ele voltou e Deus vai purificar, e Deus vai lavar, e Deus vai limpar, e Deus vai gerar um homem conforme a sua semelhança. Amém? Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. É um prazer recebê-la aqui para essa jornada Inspiradas no Senhor e creio que Deus tem falado contigo e até a próxima aula. Um abraço.